Estamos recebendo com prazer aqui no Plantão da Cidade, ao vivo, nos nossos estúdios, a nova Defensora Pública Geral de Minas Gerais, Raquel da Costa Dias. Vai ficar no cargo até 2024. Doutora Raquel, boa tarde. Obrigado pela presença aqui no Plantão da Cidade. Boa tarde, Eustáquio. É um prazer estar aqui conversando com você e nós que agradecemos o convite. Doutora Raquel, é a quarta mulher a assumir o cargo máximo da Defensoria Pública de Minas, que, entre outras funções, oferece assistência jurídica gratuita para a população. É o advogado de graça para a população carente que não tem condição de pagar? É basicamente isso? É o acesso integral à justiça por parte, oferecido pela Defensoria Pública à cidadã e ao cidadão em situação de vulnerabilidade. Não é só aquela hipossuficiência econômica, mas também outras situações que às vezes a gente se depara e que a pessoa fica em situação de vulnerabilidade. A mulher em situação de violência, a criança, o adolescente, a população LGBTQI+, a própria população carcerária. A Defensoria tem uma ampla gama de atuações, as pessoas que estão em superendividamento em razão da crise econômica, e a gente atua de uma maneira precípua, extrajudicial. A gente tenta resolver o conflito de uma maneira consensual, extrajudicial, rápida, eficiente e eficaz, e caso isso não seja possível, a gente também atua na demanda judicial, tanto dos direitos individuais quanto dos direitos coletivos. Então, não necessariamente é aquela questão, eu estou precisando de um advogado para uma ação judicial, vou procurar a Defensoria Pública. Tem um amplo espectro de atuação da Defensoria Pública de Minas. Inclusive, a senhora participou, entre as suas atuações desde 2005, quando ingressou na Defensoria Pública, a senhora atuou nesse acordo para a indenização da tragédia de Brumadinho, atuou, por exemplo, nas discussões do Comitê Extraordinário de Enfrentamento à Covid-19, não é isso? Exatamente. Nós atuamos ali exatamente o termo de compromisso firmado com a empresa causadora do dano, com a Vale em Brumadinho, foi para garantir a indenização de direitos individuais disponíveis da população atingida, e é a Defensoria Pública a instituição que constitucionalmente tem a atribuição de resolver esse tipo de direito. Então, a gente firmou com a Vale, quase 3 meses após o ocorrido, um acordo de indenização, que a gente já tem aí quase 1.000 acordos assinados, milhões de reais pagos em indenizações, e as pessoas puderam recomeçar, virar essa página, pelo menos do ponto de vista material, da indenização, da reparação, e seguirem com as próprias vidas. Doutora Raquel, quando a senhora entrou na Defensoria Pública em 2005, eu lembro que a Itatiaia fazia uma série de reportagens a respeito da Defensoria Pública, dificuldades do órgão, por exemplo, com salário para os defensores, número de servidores, estrutura do órgão, e isso em boa parte foi superado, né? Ainda há, por exemplo, um déficit de defensores, são 693 hoje, quando a lei da Defensoria Pública determina 1.200. Além de aumentar o número de defensores, quais são hoje os desafios do órgão, hein? Hoje a Defensoria Pública ela não está presente ainda em todas as comarcas do estado, né? Eu estou em pouco mais de 1/3 das comarcas. Então, muitas cidades ainda clamam pela presença de um defensor público, que é um agente de transformação social, né? Quando ele garante o acesso a direitos, ele garante tanto na parte do Poder Judiciário, mas ele garante também aquela presença para garantir que a vacina chegue mais rápido à população, para que a política pública seja construída da forma mais interessante para a população daquela comunidade. É toda uma gama de direitos e de trabalho da Defensoria Pública que transforma e pacifica aquela comunidade, para que a população carcerária tenha os seus direitos assegurados e cumpra exatamente o tempo determinado na sua pena e possa voltar melhor para a sociedade. Então, nós ainda precisamos avançar muito. Recebemos e estamos recebendo, do governo estadual investimentos, porque a gente mostrou também que somos capazes de apresentar bons resultados à sociedade, mas a Defensoria ainda tem aí um longo caminho pela frente. O Poder Legislativo também é um grande parceiro da Defensoria, mas a gente ainda precisa ter um maior número de defensores públicos espalhados, principalmente no norte do nosso estado, que é onde tem o menor IDH, é a população mais pobre do nosso estado. Nós ainda precisamos ter também melhores condições, a gente precisa ter uma área meio mais qualificada. A Defensoria Pública praticamente não tem servidores de carreira, então a gente precisa de equipes de apoio que potencializem o trabalho da defensora e do defensor público, e a gente precisa também avançar na parte tecnológica. Então são vários os desafios, mas eu acredito que é a instituição do momento, Eu acho que é a instituição que é capaz de conversar com a população, de entender os anseios da população e de articular e ser a interlocutora
desses direitos com as demais instituições do sistema de justiça e também com os poderes da República. Mas alguma previsão, por exemplo, de concurso para novos defensores e para servidores, que a senhora acabou de dizer que precisa dessa estrutura para ajudar no trabalho dos profissionais de ponta, que são os defensores públicos? Nós temos aí o 8º concurso de ingresso na carreira de membros, né, que já está homologado. Ainda tem alguns defensores para darmos posse. A gente pretende dar posse a todas e todos aprovados, mas de uma maneira aí paulatina, porque de modo que seja absorvido pelo nosso orçamento. E pretendemos também realizar o primeiro concurso da área MEI, um concurso pequeno ainda, porque a gente ainda não tem, né, o orçamento necessário para fazer um concurso mais robusto, mas já é um primeiro passo para que a gente tenha servidores de carreira que passem conosco uma vida funcional e que sejam aí responsáveis pela execução do nosso orçamento, na gestão de pessoas, pela nossa assessoria de comunicação e tantas outras questões que são importantes para a instituição caminhar. A Defensoria nunca fez concurso para servidores? Nunca fez concurso. E aí todos são de recrutamento amplo? Alguns vieram de outras secretarias do Estado, outros são cedidos e a gente tem muitos funcionários da MGS. Ah, sim. E no caso de defensor público, a senhora falou de nomeação, tem um concurso já feito e precisa da nomeação? A gente deve fazer a nomeação, algumas nomeações ainda no ano de 2022, parte em 2023, e a gente pretende soltar aí o edital do 9º concurso para ingresso na carreira. E essas nomeações são em número de quantos defensores? Eu ainda não tenho esse planejamento. Como assim? A minha gestão começou tem uma semana, né? Nós estamos realizando esse planejamento. E eu espero em breve dar boas notícias. E com relação ao concurso para servidores, ainda não há data, previsão? Também não. Mas a gente, assim, estamos trabalhando para realizá-lo ainda no 2º semestre. E diante disso que a senhora está falando, o trabalho da Defensoria Pública fica ainda mais valorizado, porque você já presta um grande serviço para a população de Minas Gerais, mesmo com um déficit de defensores e de servidores, né? Sem servidores de carreira da Defensoria Pública. Confesso que eu não sabia dessa informação, que a Defensoria nunca tinha feito concurso para servidores e que são cedidos ou são da MGS. Agora, doutora, para a gente finalizar, a senhora é a 4ª mulher a assumir o posto máximo da Defensoria Pública de Minas Gerais, como Defensora Pública Geral. E foi eleita com 93% dos votos dos seus colegas. Qual que é a importância, né, de uma mulher estar assumindo mais uma vez o cargo de Defensora Pública Geral e assumindo outros cargos importantes na nossa sociedade? A Defensoria é uma instituição realmente diferente, né? Porque a gente tem uma história de liderança feminina forte na instituição. Sou a 4ª e 3 mulheres me precederam, que são mulheres muito fortes, competentes e que fizeram um belo trabalho. Eu acho que acaba que mais uma mulher assumir um perfil de liderança no setor público acaba sendo inspirador para outras mulheres servidoras, para outras mulheres que pretendem iniciar a carreira no serviço público. Sou mãe, sou casada, né, tenho 2 filhas, sou filha, sou neta, então também desempenho outros papéis. Eu acho que eu ocupar o papel de defensora geral neste momento, eu mostro para a sociedade e para tantas outras mulheres, inclusive para as minhas filhas, que é capaz, que nós somos capazes de fazer tudo muito bem, de ter um outro olhar na liderança, um olhar mais sensível, um olhar cuidador, que a gente cuida. Eu cuido da Defensoria Pública como se fosse minha 3ª filha eu acho que eu deixo um bom exemplo e um incentivo para as demais. Tá certo. Doutora Raquel da Costa Dias, Defensora Pública Geral de Minas Gerais, assumiu o cargo na semana passada. Obrigado pela presença da senhora aqui, parabéns pela eleição, sucesso à frente da Defensoria Pública. Estamos sempre à disposição aqui da Defensoria Pública, que sempre atua nas boas causas. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Eustáquio, estamos à disposição e contem conosco. Muito obrigado.